Imagine segurar o universo inteiro na palma da mão. Agora imagine não conseguir fechar o punho. Ben Tennyson era um garoto de 10 anos com um relógio que não deveria estar no seu pulso. E Alan X era o segredo que esse relógio escondia com cuidado. Um Sapiens celestial. Uma raça que não estuda o universo, não explora o universo, não habita o universo. Uma raça que é o universo. Por anos esse poder ficou lacrado, inacessível. Perigoso demais até para tentar. Porque dentro daquele corpo existem vozes que discordavam de tudo, sempre, até que Ben finalmente a silenciou. E quando um adolescente com histórico de decisões questionáveis ganhou o controle absoluto sobre algo capaz de apagar a existência com um pensamento, o universo ficou muito menor. Mas antes de falar do nível absurdo do Alan X, vale fazer uma pergunta simples. O que acontece quando a força de alguém deixa de seguir a lógica comum? Alan X possui força gigantesca e demonstra isso desde seus confrontos diretos. Ele consegue parar a investida do Gladiador Galáctico usando apenas uma mão. Isso já seria impressionante por si só, mas a escala sobe mais ainda quando lembramos que ele pode enfrentar outros Sapiens celestiais no corpo a corpo e afetá-lo com seus golpes. Ou seja, não estamos falando de atingir seres comuns. Estamos falando de causar dano em entidades que operam em outro nível de existência. Seus ataques são poderosos o bastante para ferir seres que nem sequer são afetados pela arma dos contumelios da quinta dimensão. E vai além. Alan X é capaz de arrancar ou destruir membros de outros Sapiens celestiais, o que é extremamente relevante, porque esses mesmos seres resistem à detonação do Aniquilag, uma explosão capaz de destruir universos. Ou seja, se Alan X pode ferir quem ignora a destruição universal, então sua força está em um patamar completamente diferente. Mas ter poder não basta, é preciso sobreviver ao mesmo nível de ameaça, e Alan X faz exatamente isso. Sua durabilidade é absurda, além de resistir a danos extremos, ele ainda pode regenerar membros perdidos, o que significa que mesmo ferimentos severos não garantem vitória contra ele. Alan X suporta vários golpes de outros Sapiens celestial, seres comparáveis ao seu próprio nível. Também aguentou ser esmagado pelo Gladiador Galáctico sem ser destruído. E então chegamos ao feito mais importante. Ele não foi afetado pela destruição do universo, e tudo indica que não foi só matéria apagada. Ao que parece, o próprio tempo também foi eliminado nesse processo. Mesmo assim, Alan X permanece intacto, e existe ainda uma outra possibilidade plausível, que ele consiga sobreviver ao Crononavegador, uma arma capaz de acabar com toda a existência. Se isso for levado em conta, sua resistência vai muito além do que qualquer escala física comum, e pode ser comparável ou superior ao Professor Paradoxo, que não era nem afetado por eventos metafísicos transtemporal e nem pela bomba cronossapiana, que vou falar mais dela ainda. Só que de nada adianta tamanho poder se ele não consegue agir. E Alan X também quebra expectativas aqui. Ele consegue atravessar galáxias em apenas um segundo. Isso já o colocaria em uma velocidade absurda. Mas existe algo ainda mais revelador. A destruição do universo que aconteceu em segundos, na percepção do Alan X parecia estar ocorrendo lentamente. Ou seja, o tempo para ele funciona de forma completamente diferente. Isso faz sentido quando lembramos que os Sapiens celestiais vivem na forja da criação, um lugar fora da sincronia temporal, onde as leis da física não se aplicam normalmente. Ele também é comparável ao Professor Paradoxo, um ser que existe além do tempo, e ainda pode ser comparável ou superior ao próprio Omnitrix, que conseguiu reagir à onda do Aniquilag e transformar bem a tempo de conter a explosão. Lembrando mais uma vez que esse mesmo Aniquilag cria universos no vazio absoluto em segundos. E uma outra coisa sobre o Professor Paradoxo, ele pode atravessar o fluxo temporal livremente. Por isso, a velocidade do Alan X pode variar de massivamente acima da luz até velocidade imensurável, pois o tempo deixa de fazer qualquer sentido para ele. Agora vem a verdadeira questão: quão poderoso Alan X realmente é? Alan X pode alterar a natureza do espaço-tempo, e isso não é teoria. Depois que o universo foi destruído pelo Aniquilag, ele simplesmente recriou tudo, e o mais impressionante, sem demonstrar esforço. Considerando que o evento aparentemente afetou até o tempo, isso torna o feito ainda maior, mas a escala continua subindo. Os Sapiens celestiais são descritos como seres capazes de destruir toda a existência, e a
outro detalhe importante. Uma mera espada criada a partir do DNA do Alien X conseguiu cortar uma barreira feita para resistir à explosão da Nicklarg. Uma barreira que aparentemente os próprios contumélios acreditavam ser impossível de romper. E quem são os contumélios? Seres da quinta dimensão, que enxergam o mundo tridimensional como algo irrelevante. Sua forma real sequer pode ser percebida por seres inferiores. Em vez disso, cada observador vê aquilo que mais deseja. Ou seja, mesmo uma simples arma baseada no DNA de um sapiens celestial já supera a tecnologia de entidades 5D. Mas tudo indica que a cosmologia de Ben 10 vai além da quinta dimensão. Durante uma conversa, Albedo, por exemplo, menciona até uma oitava dimensão. Também existe o mapa do infinito ligado ao mundo do tempo, que abrange 17 dimensões. E no universo de Ben 10 já foi citado que existem 26 dimensões relevantes. Além disso, existem incontáveis linhas do tempo em universos paralelos. Diversas realidades se ramificam constantemente, e a bomba cronossapiana foi capaz de destruir todas as linhas do tempo, exceto uma, ou seja, apagou infinitos universos. Segundo o professor Paradoxo, existem muitos mundos, muitas dimensões, e algumas nem sequer estão em sincronia com o tempo. Também foi dito que certos universos possuem leis naturais completamente diferentes. E durante o crossover com o Hack Generator, foi afirmado que o multiverso possui infinitas dimensões, sugerindo infinitas realidades. Mesmo assim, tudo isso ainda não seria suficiente para afetar o professor Paradoxo, e ele possui o Crononavegador, uma arma acima da bomba cronossapiana. Com o Crononavegador é possível controlar todas as realidades, todas as linhas do tempo, realidades alternativas, relações de casualidade, literalmente tudo. E ainda assim, mesmo o professor Paradoxo com o Crononavegador é colocado abaixo do Alien X. E o mais curioso nisso tudo, ele tem um poder desses e ainda precisa pedir permissão para usar. Todo mundo já teve um pensamento que não deveria ter, aquele que aparece do nada e some rápido demais para você fingir que não existiu. Bill Cipher mora nesse lugar, não numa dimensão distante, não num reino inacessível, mas sim nos seus pensamentos. Um ser que existia antes do universo ter nome, que enxerga o tempo como você enxerga um mapa, tudo ao mesmo tempo, tudo mapeado, tudo planejado. Por séculos ele ficou do lado de fora da realidade física, sussurrando para mentes que ninguém levava a sério, esperando a porta certa. Quando dois irmãos chegaram numa cidadezinha estranha chamada Gravity Falls, ele finalmente encontrou. E o que acontece quando uma ideia antiga como o tempo decide que já esperou o suficiente? Você não combate, você torce para ela mudar de ideia. Aproveitando, se inscreva no canal para nos ajudar a bater 10 mil inscritos. E se você quiser produtos relacionados aos personagens, veja os links abaixo. Antes de falar de nível de poder e tal, é preciso entender uma coisa. Bill Cipher não vence apenas no poder físico, ele vence quebrando completamente as regras. Bill possui uma telecinese extremamente poderosa, capaz de mover, controlar e lançar objetos com facilidade, mas isso é só o começo. Ele também pode ler mentes, manipular pensamentos e descobrir exatamente qual é o maior medo do alvo. Além disso, Bill consegue entrar em sonhos também. Ou seja, antes mesmo da luta começar, ele já pode saber como quebrar psicologicamente o oponente. Cipher também possui metamorfose, pode alterar a própria forma, crescer de tamanho e criar múltiplos membros extras quando quiser. Mas fica ainda pior, Bill manipula matéria e pode alterar a biologia de outros seres. Isso significa que ele não precisa apenas atacar, ele pode literalmente mudar aquilo que o alvo é. Também consegue absorver energia e até poderes. Ou seja, enfrentar Bill pode significar fortalecer o próprio inimigo, e consegue dar vidas a objetos inanimados também, transformando o cenário inteiro em armas contra você. E sua transmutação é extremamente poderosa, funcionando tanto em seres vivos quanto em objetos. Bill pode criar clones, multiplicando a ameaça, e possui bolhas que enlouquecem qualquer um que entre em contato com elas. Mas uma das habilidades mais perigosas é outra. Bill manipula o vazio, reduzindo o mundo a um espaço branco e anulando os poderes de todos os que estavam ali. Ou seja, ele pode mudar completamente o ambiente e remover recursos do adversário. E ainda existe sua manipulação conceitual. Bill consegue literalmente saborear o medo e interagir com conceitos como vida de forma direta.
Como se isso não bastasse, ele também manipula o tempo. Quando um personagem controla corpo, mente, matéria, energia, espaço e tempo, a luta deixa de ser normal. Mas de nada adianta tanto poder se ele não consegue agir primeiro. E Bill Cipher também se destaca aqui. No mínimo, ele opera em velocidade massivamente acima da luz. Já demonstrou atravessar distâncias entre planetas e até galáxias em segundos. O feito interessante para o professor João Justus calcular algum dia. Tá aí a ideia. Mas isso ainda é a parte simples, pois pode se mover além da cronologia linear. Ou seja, ele não depende do passado, presente e futuro como seres comuns. Também consegue agir em lugares onde o tempo simplesmente não existe. E tem o feito ainda mais importante. Ele deu blinks no bebê do tempo, antes que esse ser pudesse reagir. E estamos falando de uma entidade 4D. Para o bebê do tempo, as coisas como distância e o próprio tempo eram limitadas e infinitas. Mesmo assim, Bill age antes dele. Por isso, sua velocidade frequentemente é colocada como imensurável. Porque quando alguém ignora o fluxo temporal, a velocidade comum já não explica mais nada. Mas se alguém é tão perigoso assim, como derrotar? Esse é o problema. Bill pode ressuscitar caso seja morto. Além disso, possui regeneração extremamente elevada. Mesmo após apagamento existencial, ele ainda consegue retornar, mesmo enfraquecido. Inclusive, foi sugerido que ele poderia manipular os leitores do livro de Bill para aceitar um acordo e trazê-lo de volta completamente. E isso revela algo essencial. Cipher não é apenas um corpo físico, ele é uma ideia viva, um ser abstrato. Sua existência está ligada ao plano mental e ao inconsciente coletivo. Ou seja, enquanto houver memória dele, Bill continua existindo. Isso torna eliminá-lo muito mais difícil do que simplesmente destruir matéria. Ele também tratava como brincadeira um evento que poderia destruir um multiverso potencialmente finito. Ou seja, nem esse nível de ameaça o abalava. Bill suportou diversos ataques do bebê do tempo e sequer foi afetado pelos paradoxos temporais causados durante a batalha. Também sobreviveu por 1 trilhão de anos no Reino dos Pesadelos, um lugar de pura loucura, sem casualidade. E mesmo diante de eventos que significariam o fim da existência, Bill não demonstrava choque, medo ou preocupação real. Além disso, sua resistência escala ao próprio poder ofensivo, porque ele já suportou seus ataques refletidos contra ele mesmo. Ou seja, derrubar Bill já seria difícil. Apagar de verdade é outra história. Agora vem a pergunta principal. Até onde vai o poder de Bill Cipher? Bill manipula a realidade livremente e vai além disso. Também manipula a narrativa. Ele alterou todo o início de Gravity Falls e em um nível meta, chegou até a tomar conta do controle do site da Disney quando o livro de Bill foi anunciado. Dentro da obra, Bill pode devorar planetas, também consegue girar a Terra sem dificuldade, mas a escala sobe drasticamente quando lembramos que Bill destruiu a segunda dimensão. Não para por aí. Ele criou o Reino dos Pesadelos, um lugar sem leis da física, fora de todos os universos e sem casualidade comum. Além disso, é afirmado que para abrir um portal até esse reino, seria necessário cálculo de quinta dimensão, e o próprio reino é tratado como infinito. Bill também planejava destruir todo o multiverso, algo que incluiria até o Reino dos Pesadelos, mas existe mais. Bill acessou o plano de Dennis, e durante a luta contra o Bebê do Tempo, conseguiu empurrar o Dennis e derrubá-lo. Isso importa, porque Dennis possui escala superior, vendo o multiverso e o Reino dos Pesadelos e até mesmo a quinta dimensão englobados por uma simples carta. Sim, no reino de Dennis, o multiverso inteiro, o Reino dos Pesadelos e a quinta dimensão cabe em algo equivalente a um card. Mesmo assim, Bill interage com esse plano. Por isso, há interpretações que colocam Bill capaz de afetar até seres 11D, e ele é tratado como a maior ameaça conhecida por alguém que conhecia inclusive entidades 11D. No fim, Bill Cipher não é apenas forte, ele é o tipo de ameaça que transforma realidade, tempo, dimensão e lógica em brinquedo. Olha, essa batalha mortal seria monstruosa e abalaria todo o multiverso. Só que Alan X vence e aqui está o porquê. Os dois são incrivelmente poderosos e podendo afetar várias dimensões superiores. Se os status de ambos estivessem igualados, Bill Cipher venceria com certeza. Isso porque ele pode entrar em qualquer lugar, inclusive em sonhos, e poderia adentrar até mesmo ao lugar onde está a consciência do Alan X. E como ele é um ser super inteligente, não demoraria muito até perceber a maior fraqueza do
do Alien X. Enquanto houver discordância entre as consciências, ele não consegue dar nenhum passo, e ele poderia ficar eternamente paralisado à mercê dos ataques do Bill Cipher. Só que existe uma regra que muda todo o jogo: a dimensionalidade. Bill Cipher, no limite, pode ser posto com interação 11D, só que Alien X está muito além disso, como foi citado aqui, podendo estar em níveis 26D ou mais. O que eu quero dizer? Alien X é um ser que não foi afetado por nada abaixo do seu próprio nível. Ou seja, para afetar o Alien X, tem que ser um ataque no mínimo no nível da sua defesa. Por outro lado, Bill Cipher não tem nenhuma habilidade que o permita afetar seres maiores que no nível 11D. Portanto, ele não teria nenhum poder para de fato acabar com Alien X. No máximo, o que poderia ocorrer seria um empate técnico, caso o Bill Cipher conseguisse manter as duas consciências em um debate eterno. Só que assim que o Alien X começasse a atacar pra valer, as coisas ficariam ruins para o Bill Cipher e ele seria derrotado. Se você chegou até aqui e gosta das análises do canal e quer contribuir financeiramente com o canal, eu deixei a chave Pix no comentário fixado. E a sua ajuda é importante para manter a qualidade do canal e futuramente, quem sabe, trazer mais animações ainda. Só as batalhas patrocinadas que por enquanto eu não vou fazer porque eu tenho que trazer a outra ainda. E eu quero agradecer imensamente a todas as pessoas que deixaram o seu hypar no vídeo passado, porque chegamos em 7º no ranking nacional. Meu muito obrigado. Se puder deixar o hype aqui nesse vídeo, eu agradeço também, pois quem vence hoje é o Alien X.